Digamos que nós temos um vetor aqui representado pela letra minúscula A, importante não esquecer da flechinha, ok? E vamos usar a notação matricial, 2, dimensões 2 e 1, ok? Você sabia que a matriz de uma única coluna é chamada de vetor? Muito bem. Se a gente representar ela geometricamente aqui no sistema cartesiano, começando da origem, não é obrigado a começar da origem, mas por questão de simplicidade, não deixa de ser interessante. 2 e 1 significa duas unidades na horizontal, uma unidade na vertical, e o nosso vetor, então, tem extremidade aqui. Vamos lá agora desenhar com cuidado o nosso vetorzinho. Tem a setinha dizendo que o sentido dele é para cima e para a direita, ok? Esse é o vetor A. Se quiser calcular o módulo, ou seja, a intensidade, o valor dele, basta usar Pitágoras. Um cateto é 2, o outro é 1. A gente calcula o valor da hipotenusa, o valor o módulo desse vetor. Mas o que nos interessa agora é multiplicar o vetor por um escalar. Então, esse escalar a gente pode ser o número que a gente quiser. Vamos aí, por exemplo, multiplicar pelo escalar número 3. Escalar é um número comum, como qualquer outro. 3 vezes o vetor A, vamos lá, vamos colocar o 3 aqui, 3 que multiplica, então, a representação matricial do nosso vetor, 2 e 1. Como é que fica aqui mesmo a multiplicação de um número por uma matriz? Bastante simples. A matriz praticamente continua a mesma. A gente faz aqui, então, 2 e 1, e multiplicado pelo escalar 3, muito bem, vezes 2, 3 vezes 1, e isso resulta num outro vetor, também de duas dimensões, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Está aqui o nosso novo vetor, o vetor A multiplicado pelo escalar 3. Então, como é que fica? Agora temos 6 unidades na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 3 unidades na vertical, sempre no sentido positivo, para a direita e para cima. Vamos lá representar o vetor. Claro, desenhei lá, imaginando que a gente começa aqui também na origem, assim como o vetor original, para facilitar a compreensão. Então, temos aqui agora o vetor 3A. Vetor A multiplicado pelo escalar 3. Continua no mesmo sentido, na mesma direção. Tá? A direção vai embora para cá e também para o outro lado. Mas o mesmo sentido, basta observar a flecha. E o seu módulo, então, é 3 vezes maior do que o vetor A. Muito bem. E se agora, vamos tornar interessante a brincadeira, a gente multiplicar esse mesmo vetor pelo escalar 1 negativo, o que vai acontecer então? Menos 1 vezes A. Seria interessante, é sempre interessante, você parar o vídeo, fazer uma pausa e tentar fazer isso no papel milimetrado, no papel quadriculado, para ver se você entendeu bem. Qualquer coisa, tira dúvida depois. Vamos lá. Aqui no caso vai dar menos 1 que multiplica 2 e 1. Vamos lá, uma conta bastante simples, sem graça até, na verdade. Então, tem menos 2 e menos 1. Muito bem. A graça está, talvez, em representar o vetor aqui no plano cartesiano. Começando da origem, para facilitar, a gente tem menos 2 e menos 1. Então, andamos 2 unidades para a esquerda, 1 unidade para baixo, ou seja, sentido negativo. Então, veja só, o vetorzinho nosso agora tem mesmo módulo do vetor A, ou seja, mesmo valor, e sentido contrário, mesma direção, ok? Mas, porém, sentido contrário ao vetor original, o vetor A. A gente simplesmente multiplicou por menos 1. Bom, e agora? Acho que você entendeu bem. Mesmo assim, eu vou mostrar um exemplo aqui, multiplicação por menos 2. Mais uma vez, eu digo, é interessante parar o vídeo, dar uma pausa e tentar fazer aqui antes da gente. Menos 2 vezes A é igual a menos 2 que multiplica, mais uma vez, o vetor A representado matematicamente, 2 e 1. Quanto vai dar isso aqui? Menos 2 vezes 2, não esqueça do sinal, não é verdade? Opa, vamos fazer a cor legal aqui. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 1 está aqui, bastante simples. Menos 4 e menos 2, então vamos para a esquerda, 4 unidades.
e 2 unidades para baixo. Está aqui, começando da origem. Nosso vetor, então, estará aqui assim, veja só. Mesma direção e sentido oposto ao vetor A e o dobro do módulo, o dobro do valor do vetor original A. Repare que, como eu disse, a gente não precisa desenhar os vetores sempre começando da origem, posso começar onde eu quiser. Se eu quiser desenhar o vetor A começando daqui, claro, ele estará no sentido positivo, 2 unidades para a direita, 1 unidade para cima. Então, aqui está o vetor A. E se eu quiser desenhar o vetor menos 2A, o A multiplicado pelo escalar 2 negativo. Então, temos lá representado, vamos representar onde a gente quiser, por exemplo, começando aqui, o vetor menos 2A, veja só, menos 4 e menos 2. Então, temos 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda, 2 unidades para baixo, termina o vetor aqui, e podemos representar geometricamente nosso vetor 2A. O lugar onde ele está, tanto faz. O importante é a direção, o sentido e, naturalmente, o módulo, ou seja, o valor do vetor.